Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Nova Talk. E hoje temos Ivo Heinz para falar sobre a seção de engenharia da Frota Estelar, atual Nova Frota. Fica por aí. Muito bem, Ivo, seja bem-vindo aqui ao Nova Talk. O Ivo já participou de tudo que é programa, ajudou a criar vários outros. Eu acho que é a primeira vez que você vai no Nova Talk, né? Nesse formato, sim. No formato entrevista, acho que é o primeiro. Então tá bom. O duro é que você sabe muito sobre mim, cara. Cuidado com o que você vai perguntar. Não. Olha, o Ivo tá com o clube, né, com a Nova Frota, desde quando, Ivo? Desde antes da fundação de vocês, que eu os conheci lá na USP, aí depois teve a fundação no antigo Cineclube Elétrico, aí eu comecei a participar, aí também tinha você, tinha o Cristiano Nunes, o saudoso Cris, e a gente foi participando, aí eu mostrei... Deixa eu dar a data disso. A Frota foi fundada em 3 de junho, eu te conheci então na USP, quando foi da primeira palestra. A gente se conheceu lá por volta de maio de 1989. E se bobear, eu já participava junto com o Pia do Clube de Leitores de Ficção Científica. Foi aí que a gente se conheceu antes? Aí que vocês foram pela primeira vez no Clube de Leitores de Ficção Científica. Eu já fazia parte há mais de um ano. Então, foi aí. Então foi maio de 89. Foi. Caramba, vocês não eram nem nascidos aí. Eu lembro exatamente daquele evento lá que a gente participou e é o que ele falou. Depois a gente foi pro Cineclube e você estava lá na primeira convenção. Tava lá e daí eu lembro que depois para 90 eu mostrei para você. Falei, Luiz, eu conheci um grupo americano, o Starfleet Command, eles também tinham até um grupo mais de engenharia, né? Tinha contato com o Lyle Van Siever, com o Roy Firestone, e aí eu mostrei, falei, tava eu, Paolo, tava junto também Paulo Pugno, e falou, pô, a gente queria fazer algo parecido com isso na frota. Eu lembro que a gente falou isso, aí você falou, fala isso um dia numa outra convenção. Teve uma convenção no Sesc do Carmo, ali perto da Praça da Sé. A gente mostrou uns slides, era a época do slide, que o Roy Firestone ele chegou aí no set de filmagem e tirou foto da maquete original da Enterprise D, do seriado rolando, ele tirou foto, ele do lado da maquete falou que falaram, você vai perto, mas você nem toca nela, que ameaçaram o cara, ele tirou foto ali do lado dela, de pé ali. E eu e o Paolo falamos, olha, a gente queria fazer um grupo assim, mais voltado a FC Hard, né? Mais voltado a falar dos assuntos de ciências exatas na frota, design de naves. E a gente falou isso lá, soltamos uma ideia. De repente, quando acabou a gente foi pro canto do palco, veio umas 40 pessoas falar com a gente, né? E aí nasceu o grupo de engenharia da Frota e nós nos reuníamos, você lembra, no Sindicato dos Jornalistas, lembra disso? Exatamente. O mote da Frota sempre foi, desde o início, eu lembro que você falou, eu achei isso legal, vamos falar de ciência usando a ficção científica, vamos falar desses assuntos, e o grupo de engenharia pegava muito isso, né? Eram reuniões gratuitas. Sim. Porque a convenção, para você fechar um cinema, nunca dava para ninguém ia deixar você entrar lá de graça. Tinha que cobrar pelo menos a entrada para pagar o aluguel do cinema. E fizemos isso várias vezes. Não, fizemos muito isso. Mas o Cristiano arrumava o auditório do Sindicato dos Jornalistas. E também lotava, dava 40, 70, 100 pessoas quase, e também não tinha mais espaço. Eu acho que o Sindicato dos Jornalistas tinha na Rego Freitas. Na Rego Freitas tinha uns 150 lugares. Estava sempre cheio. Sempre cheio. Contra a regra aqui, trouxe para nós a canequinha, tá aí, valeu, vamos obrigado. lá, uma aguinha. Então estava sempre cheio o Sindicato dos Jornalistas. E aí o legal, gente, que eu acho, é o que você falou, né? Explicar ciência usando como ferramenta a ficção científica, né? E nós, né, muito você, muito Paolo, muito Pierluigi, um pouco de eu também, a gente falava de tudo, né? Falava de dobra espacial, viagem no tempo, descrevia a Enterprise, a E, ficava falando de tudo que é relacionado à engenharia. Oi? Saiu até a tradução do manual da Enterprise, o Mr. Scott Guide to the Enterprise, né? Que o manual saiu pela Aleph com tradução. Estava lá, tradução, Ivo Heinz e Paulo Pugno, pela divisão de engenharia da Frota Estelar Brasileira. Tá lá com ISBN e tudo, livro legal, pagou direito autoral. A gente
checou, porque checou, tinha o pós-fácil, esses dias o pessoal falando mas a Enterprise já teve, não teve o que era. Eu falei, olha, no manual da Enterprise tem uma explicação na época para o que era a Enterprise. Não sei se vocês sabem, mas a editora Aleph, tá? Um dos donos da editora Aleph era o saudoso Pierluigi Piazzi. Grande Pierre. E uma das coleções que o Pierre resolveu lançar foi a coleção de livros de Jornada nas Estrelas. Se eu não me engano, o primeiro livro lançado foi o Portal do Tempo, né? E todas as edições, pode procurar, todas as edições está lá. Consultoria Frota Estelar Brasil, Frota Estelar Brasileira, estava sempre o nosso nome de alguma maneira relacionado, e quase todos os livros eram traduzidos, tá, por alguém do clube, em geral a Suzana Lopes de Alexandria, a Ederli Fortunato, o Akira participou, quer dizer, todos nós de alguma maneira, Paolo, você... Eu lembro que o Silvio Alexandre, que era o editor às vezes ele ligava para mim, quando você está no serviço, ele ligava para mim, cara, eu tô com uma dúvida, tem um negócio, tem um termo aqui, tanto que tinha um glossário de termos, e ainda assim ficava na dúvida de alguns títulos, aqueles títulos que eram os melhores, a gente que deu a dica. Agora, voltando para o grupo de engenharia, o legal é o seguinte, a gente usava, eu lembro que uma vez ia sair o primeiro filme do Parque dos Dinossauros, tinha saído o livro do Michael Crichton, estava um auê, você deu a palestra para falar de engenharia genética, e você falou, olha, o que está aqui hoje no filme, a gente ainda não chegou lá, mas está muito próximo, e a gente vê que hoje se discute a ética de mexer na coisa, a gente cantou a bola nos anos 90. Anos 90, a gente falou de engenharia genética, de clonagem, né? Não sei, clonagem naquela época parecia distante, logo em seguida se tornou realidade, uma coisa muito doida, que eu dou aula de biologia há muito tempo e sempre achei que a clonagem ia demorar muito, e depois com a ovelha Dolly lá em 94, se eu não me engano, cara, explodiu muito rápido. E aquilo que a gente falou várias vezes batendo papo informal, já deve ter clone por aí, né? É que ninguém é louco de falar. Você como biólogo, eu já te falei, já deve ter clone. Eu não quase acredito, adulto, o cara vai perder o diploma, isso é antiético, é contra a lei, eu acho. Teve um italiano na época que falou, eu vou clonar um ser humano, tal, os caras falaram, nós vamos te tomar o diploma, tal, ele esbravejou. Não pode acontecer com um maluco, que hoje em dia você tem até a impressora de genótipo, né? Você consegue mudar alguma coisa, que impressora é a maneira de falar, né? Mas você consegue fazer. Será que já não tem clone? Que assim, clone de animal a gente vê de monte, mas será que já não tem clone humano por aí? E o cara mantém isso em segredo, numa praia deserta, numa ilha solitária? Eu vou desmistificar a questão de clonagem, tá? Clonagem humana existe desde que o ser humano existe, tá? Nada mais é do que o irmão gêmeo idêntico. O irmão gêmeo idêntico é um clone, quer dizer, formou-se o zigoto, tá? A primeira célula do indivíduo, essas células iriam por 9 meses, né, montando uma estrutura através de divisão celular, de mitoses, e o que acontece com o irmão gêmeo idêntico? Esses zigotos, as primeiras células dos zigotos, ao invés de se manterem unidas até o final, elas fazem a mitose e se separam. Essa célula, como nós chamamos, é totipotente, tem toda a informação para gerar um indivíduo completo, e essa também. E de repente vai embora as duas. E aí nascem 2 indivíduos iguais, idênticos, mesmo patrimônio genético em tudo. Então veja, se eu né, sendo ligado à ciência, não vou falar que sou um cientista, mas sendo ligado à ciência, eu não sei se eu iria criar um irmão gêmeo idêntico para dizer, pô, eu sei fazer, entendeu? Então, não sei. Tem louco para tudo. Mas você está concordando comigo que conhecimento e tecnologia já existe faz tempo. Faz tempo, né? Só querer em faz. 91, 92, por aí do filme, não tinha ainda, não, né? Ainda não tinha. Não, hoje em dia, se o cara quiser fazer, faz. Não tem. Mas é proibido, gente. É contra a lei isso daí. A questão ética acho que é a pior, né? Porque você fala, como é que foi isso, né? Olha, nós vamos retomar esse papo aqui na ciência lá da frota, tá? Eu acho que é legal. Vamos para os dias de hoje. Como é que está o grupo de engenharia hoje? Bom, foi um alento muito grande a volta como nova frota. Aí você me convidou para fazer parte do grupo da academia. Grande abraço, Israel, grande amigo, uma pessoa que se esforça muito pelo clube. Israel Fick foi o cara que refez, né, na nova frota, inicialmente o grupo de engenharia, e aí imediatamente ele já também te convidou, falou, volta aí, cara. Então, está muito legal. E a gente já andava falando, vamos reativar o grupo de engenharia, vamos fazer mais coisas. A gente chegou a fazer eu fiz uma palestra, daí foi online, que a gente falando
Foi bem FC. Teve Babylon 5, né? Falamos de Babylon 5, eu lembro que essa palestra aí, eu falando de FC, eu até incorporei usando uniforme, falando sobre os problemas que a gente tem com a dobra. Eu dei como exemplo o orifício do primeiro episódio, que eu estava falando de Campus Warp, né? Que a gente entrou, enquanto eu falei a parte da FC, mostrei um clipe do The Motion Picture, aí, o que era o problema, porque a massa daquele asteroide desbalanceou, né? Toda a explicação técnica da coisa. E aí o Paulo depois entrou para falar, bom, o que a gente tem hoje de Warp? A gente não tem Warp hoje, mas a ciência diz que a gente pode vir a ter, não é uma coisa da cabeça de alguém só. A gente acha que pode ter um caminho, a gente não tem a tecnologia nem a ciência hoje, mas hoje já não se dá para dizer que é impossível. Ó, pessoal, lembrando que essa palestra que ele citou não está no nosso canal porque é fechado para os sócios, então muitas coisas que o grupo de engenharia faz acaba sendo fechada, né, nas webinars, né, fechada para os sócios. Então nós temos os sócios, eles são convidados e uma boa parte do pessoal participa desse tipo de palestra, né? Pois é, aí a gente teve a pandemia, parou muita coisa, agora a gente está querendo voltar, vamos ver em 2023, a gente tem algumas coisas, alguns planejamentos aí. Eu não sei se você lembra, Igor, mas o negócio da Academia da Frota era tão hard, tão pegado, que nós criamos uma revista à parte, que a gente tem o Diário de Bordo, tinha o Warp 9, lembra do Warp 9? Muita coisa de engenharia veio por Warp 9. O Warp 9 era um fanzine feito pelo Paolo, né? O Paolo diagramava, fazia, eu ajudava muito, tinha o Marco Medeiros, tinha a coluna Estaleiro, que ele só falava de maquetes, etc. A gente tinha contato com esse grupo, o GEC, o Galactic Engineers Concourse, que era o grupo de engenharia de Star Trek americano, com o Roy Firestone, que eles tinham um logbook. Então a gente tinha um intercâmbio de matérias, tinha uns caras que faziam, eu lembro do nome do cara, John Debonair, ele fazia uns design de naves. Ele falava, meu, como é que não contratam esse cara nos estúdios? É lindo, né? E a gente falava muita coisa, era legal, o Leonardo Bussadori, aqui do Brasil, ajudava muito, que era do EMP. Então, estamos querendo voltar. Logicamente, o mundo mudou, hoje em dia tudo mais online, mas haverão coisas em 2023, ainda está em planejamento. Então me conta uma coisa, você desde os 22, 23 anos que está no clube, cara, o que te mantém aí trabalhando e brincando com Jornada nas Estrelas? Bom, em primeiro lugar, eu sempre fui fã de ficção científica, desde molequinho. O que eu gostava era... Você conheceu a minha avó, que ela falava, ele gostava, só queria ver esses filmes de nave, essas coisas e tudo. Então, isso eu gostava muito. Quando eu vi a frota, né, eu falei, pô, tem outros caras que gostam do que eu gosto. Eles gostam da mesma coisa que eu. Eu continuo gostando até hoje. Foi graças ao meu amor pela ficção científica que eu aprendi inglês, por exemplo. Sim. Eu sei que a minha gramática é ainda errada, se eu vou falar, eu vou soltar um agente vamos, mas eu me viro bem, inclusive, profissionalmente, de trabalhar falando inglês o dia inteiro com o pessoal, com uma equipe que não fala português. Isso de ler pocketbooks, né? E dá umas traduzidas mal uma retada às vezes, né? Mas a gente se vira. Então, comecei a aprender, aprendi muito. Hoje em dia também o mercado de ficção científica literária no Brasil caiu. Eu tenho a coluna de leitura no Diário de Bordo, falo direto disso, embora hoje se lance muito menos livros que no final do século passado. Em Portugal, então, acabou. Tinha muito FC lançado em Portugal, mas eu tenho o Kindle, então eu acabo lendo muita coisa em inglês e aquilo mantém. Agora, você só lê, é legal, mas eu estou lendo só para mim, eu quero discutir, eu quero partilhar, eu quero congregar. E isso que a frota dá, né? A gente começa a conversar muita coisa. Eu e o Ivo é um dos maiores leitores, né, de ficção científica, conhece muito livro. E não sei se você lembra, você falou da tua avó, agora eu lembrei de um episódio. Eu fui algumas vezes lá na tua casa e a gente acabou escrevendo um conto, lembra? Era um conto bem porra louca, saiu no Some, do Clube de Leitores de Ficção Científica. Era um conto totalmente satírico e a gente tirava a sarro. Eu preciso achar aquele conto. Eu acho que eu consigo ele em PDF. Um dia a gente tinha que republicar. Não, nós temos que achar, não republicar, eu quero refazer, porque o nosso conto falava do Tony Doug, se eu não me engano, do Túnel do Tempo, mas a gente juntou isso com Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes e Perdidos no Espaço. Acho que a gente juntou o Irving Allen inteiro e ficamos brincando com essa história. Você lembra? E só tirando sarro, né? Que ele era satírico. Hoje a gente teria que você falou, a gente talvez tivesse que atualizar, porque o pessoal mais novo não vai entender aquelas piadas dos anos 90. Exato, deve estar muito ultrapassado, muito datado, mas
Eu lembro da gente escrever aquilo, a gente se divertiu muito até. Não, até o pessoal da época comentou, né? O pessoal falou, nossa, esses garotos são loucos. A gente era garoto na época, né? Esses garotos são loucos, olha que porra louquice e tal. O pessoal achou legal, porque é uma coisa difícil de se ver na ficção científica, é o lado humorístico. Tem pouquíssimas coisas que lidam com humor na FC. A FC, hoje em dia está mais fácil, tem mais coisa irônica em alguns livros mais novos, mas até os anos 70, 80, dois assuntos eram dificílimos de aparecer na FC. Humor e sexo. Até hoje. Era muito, na FC literária era dificílimo. E lembrando, a FC literária acaba sendo sempre o gatilho para o que você vê depois na FC de tela, né? Seja no streaming, no cinema. Aquilo sempre vai começar no que o cara escreveu, no que está dando certo, é aquela tendência que sobe e que dá a atenção do produtor. Ivo, muito obrigado pela tua presença aqui. E você, se curtiu esse bate-papo, chegou até aqui, muito obrigado a você também. Deixa o seu like se for possível, dá aquele likezinho, aquele joinha, compartilhe. E se quiser conhecer o Ivo aqui no clube e tal, participe das nossas reuniões, pense na possibilidade de tornar-se membro da nova frota. Até a próxima, tchau, tchau. Muito obrigado.